O cheiro de café requentado misturava-se ao de roupa úmida no pequeno apartamento de 2 cômodos onde Lara tentava, todos os dias, fingir que o mundo não estava desabando. O teto tinha uma mancha antiga, daquelas que a gente aprende a não olhar para não enlouquecer. A pia pingava num ritmo insistente, como um relógio que marcasse o tempo que ela não tinha. E no meio disso tudo, havia o que realmente importava: o som suave da respiração do filho dormindo. Davi tinha 7 anos e uma forma particular de existir no mundo. Silencioso quando percebia o peso nos ombros da mãe, curioso quando a esperança lhe dava coragem. Ele dormia encolhido, abraçando um caderno escolar como se fosse um travesseiro. Lara ajeitou o cobertor com cuidado e ficou alguns segundos olhando, tentando decorar cada detalhe daquele rosto. Era sempre ali, diante dele, que ela lembrava por que ainda estava de pé. Ela não era uma mulher fraca. Nunca fora. A vida é que tinha um jeito cruel de testar força como quem aperta uma ferida para ver se dói. E doía. Nos últimos meses, Lara aprendera a calcular tudo: o preço do pão por grama, a distância a pé para economizar ônibus, o tempo exato entre o trabalho e a escola de Davi. Aprendera também a controlar o choro até que ele se transformasse em coisa seca, engolida, guardada numa gaveta interna que ela fingia que não existia. Naquela manhã, ela acordou antes do sol. Tomou banho em água morna porque quente era luxo e fria era castigo. Passou o uniforme simples, sem logotipo, mas com a costura impecável. Era a única coisa que ela se permitia: estar sempre arrumada. Não por vaidade, por dignidade, por uma teimosia que dizia ao mundo: você pode tirar quase tudo, mas não vai me ver desmoronar em público. O celular vibrou na mesa. Uma mensagem curta do número do prédio. Cobrança atrasada. Último aviso. Ela fechou os olhos por um segundo como se pudesse apagar a frase. Abriu de novo. A frase continuava ali. Quando saiu, trancou a porta com cuidado, como se o apartamento pudesse fugir. Desceu as escadas e respirou o ar da rua, úmido de uma garoa fina. Havia gente apressada, ônibus lotados, e uma normalidade indiferente que sempre a impressionava. Como o mundo continuava funcionando mesmo quando alguém, em algum lugar, estava prestes a quebrar. Ela deixou Davi na escola com um beijo rápido e um "eu te busco às 5". Ele assentiu com seriedade demais para uma criança. Antes de entrar, segurou a mão dela e apertou. Um gesto pequeno, mas que a atravessou. Lara sorriu para não assustá-lo. Quando ele soltou, ela sentiu um vazio no próprio corpo, como se a mão dela tivesse sido arrancada. O trabalho ficava do outro lado da cidade. Ela pegou 2 ônibus e um metrô. Passou o trajeto inteiro de pé, equilibrando-se nas curvas, pensando no que faria se de fato a expulsassem do apartamento. Não tinha família por perto. Não tinha para onde correr. A rede de apoio dela era uma palavra bonita que não existia na prática. O prédio onde trabalhava parecia de outro planeta. A primeira vez que o viu, meses antes, ela sentira vergonha do próprio sapato gasto, como se aquilo fosse uma ofensa à arquitetura. Era uma torre de vidro e aço, com um hall alto que cheirava a perfume caro e limpeza absoluta. A empresa se chamava Aurum Capital. Lara não entendia de investimentos, nem de fusões, nem de ações, mas entendia de ambientes onde a pessoa precisava ser invisível para sobreviver. E era isso que ela fazia. Limpava salas, organizava pequenas coisas, apagava vestígios de vidas que ela não viveria. Os funcionários passavam por ela com pressa e neutralidade, como se ela fosse parte do mobiliário. Alguns eram educados. A maioria era apenas distante, não necessariamente cruel, só ocupada demais para enxergar. Lara pegou o elevador de serviço e subiu. O carrinho de limpeza rangeu no corredor do 16º andar. A luz branca deixava tudo mais frio. Ela colocou o fone com um áudio de aula de português para concurso. Um sonho pequeno, quase secreto. E começou a rotina. Foi quando viu o homem pela primeira vez de perto. Ele vinha na direção contrária, acompanhado por 2 executivos que pareciam se encolher ao lado dele. Não era apenas a roupa impecável, nem o relógio discreto que devia custar mais que o aluguel dela. Era a forma como ele ocupava o espaço. Como se o corredor tivesse sido construído para a passagem dele. Augusto Valença. Lara já ouvira o nome em conversas sussurradas.
Diziam que ele assumira a Aurum depois de uma crise, que salvara a empresa com decisões impiedosas, que era jovem demais para o poder que tinha. Diziam também que ele quase nunca sorria. Alguns o chamavam de o Gelo, outros de o Fantasma, porque aparecia pouco e quando aparecia todos ficavam tensos. Ela não deveria reparar tanto. Não deveria olhar, mas olhou. Augusto passou por ela como se fosse atravessar o próprio ar. O rosto dele tinha traços marcados, uma beleza dura, sem gentileza. Os olhos eram escuros e pareciam sempre avaliar o que não era dito. Quando ele passou, Lara sentiu uma coisa estranha, como se uma corrente fria tivesse roçado sua pele. E então aconteceu. No exato instante em que ele passou, Augusto virou o rosto, um gesto mínimo, e o olhar dele a encontrou. Foi um choque silencioso. Lara sentiu o corpo inteiro querer recuar por instinto. Não porque ele a ameaçasse de forma óbvia, mas porque havia algo naquele olhar que não era o olhar padrão de quem nem enxerga uma funcionária. Ele a viu. Por um segundo, viu demais. Ela baixou os olhos, automática, como sempre fizera com homens de poder. Esperou que ele seguisse e que o mundo voltasse ao normal. Mas antes do som dos passos se afastar, ela percebeu uma hesitação, quase imperceptível, como se ele tivesse sido puxado por uma lembrança. Depois, ele continuou andando. Lara ficou parada, segurando o cabo do carrinho como se aquilo fosse uma âncora. O corredor voltou a ser o corredor. A luz continuou fria, mas ela sentiu como se algo tivesse mudado de lugar dentro dela. Não era atração. Não ainda. Era inquietação. Ao longo do dia ela tentou esquecer. Limpou a sala de reuniões, organizou copos, recolheu papéis, mas a memória daquele olhar voltava, intrusa, no meio das tarefas. Ela começou a observar, sem querer, a forma como os funcionários reagiam quando Augusto passava, o silêncio que se criava, a tensão nos ombros alheios. Perto do fim do expediente, a supervisora da equipe de limpeza a chamou num canto. Era uma mulher de meia idade, eficiente, com um jeito de quem já tinha visto todo tipo de humilhação corporativa e aprendera a sobreviver sem se envolver. Lara, amanhã vai ter um evento grande, disse, num tom que não parecia convite, mas aviso. Festa do Sr. Valença. Vai ser lá no Espaço Dourado, no térreo. Você vai estar escalada. Lara assentiu, tentando parecer indiferente. Eventos significavam mais trabalho, mais bagunça, mais gente que tratava funcionários como chão, mas também significavam hora extra. E hora extra, naquele momento, era quase salvação. É festa de quê? Lara perguntou mais para saber o tamanho do caos. A supervisora deu de ombros. Alguma coisa de filantropia, imprensa, essas coisas. O que importa é, vão exigir padrão alto. E vão estar de olho. Lara engoliu seco. Padrão alto era uma frase que quase sempre significava qualquer erro vira humilhação. Quando chegou em casa já era noite. Davi estava na casa de uma vizinha, uma senhora que aceitara cuidar dele por um preço que Lara conseguia pagar com esforço. O menino veio correndo quando a viu, falando sobre um desenho que fizera na escola. Uma casa com um sol enorme e 3 pessoas. Lara contou 2. Ele explicou sem perceber a dor que provocava. A terceira é você quando tá feliz, mãe. Ela sentiu o peito apertar de um jeito sufocante. Abraçou Davi com força e prometeu em silêncio que não deixaria aquele você feliz virar apenas lembrança. Naquela mesma noite, enquanto Davi dormia, Lara abriu o guarda-roupa e encarou as poucas roupas que tinha. O uniforme da limpeza era padrão, mas a supervisora sempre insistia. Em eventos, a aparência importava mais. Ela separou a peça mais nova, passou com cuidado, limpou os sapatos com um pano úmido. Depois, sentou-se na cama e tirou da bolsa um envelope amassado. A conta de luz, a mensalidade atrasada do reforço escolar de Davi e um papel dobrado que ela evitava olhar. Era um documento antigo, um boletim de ocorrência, uma data que fazia o estômago dela virar. Ela dobrou de volta, com rapidez, como se o papel queimasse. Havia coisas no passado que ela carregava sem permitir que ninguém visse, nem mesmo o filho. Não por vergonha apenas, mas por proteção. Algumas feridas, se expostas, viravam sentença.
Ela respirou fundo e se obrigou a dormir. No dia seguinte, o prédio estava diferente. Havia arranjos de flores nos corredores, seguranças extras e uma movimentação que não combinava com a rotina corporativa. O espaço dourado, que Lara só conhecia de longe, parecia ter virado um cenário de cinema. Luzes, tapetes, mesas com taças brilhando. A equipe de limpeza recebeu instruções rígidas. Lara trabalhou quase sem parar, indo e voltando com panos, água, produtos. As horas passaram e o evento se aproximou como uma tempestade inevitável. Quando a festa começou, a diferença entre os mundos se tornou quase ofensiva. Pessoas com roupas que pareciam obras de arte, risos altos, perfumes que invadiam o ar. Lara e os outros funcionários se moviam pelas bordas, invisíveis por obrigação. Ela viu Augusto Valença de longe no centro de um pequeno grupo. Ele era o eixo. Mesmo parado, parecia comandar. Havia jornalistas, flashes discretos e uma placa na entrada com o nome da fundação dele. Algo sobre crianças e educação. Lara percebeu com surpresa que aquilo tocava um lugar dentro dela. Educação, crianças. Um tema que, para ela, não era marketing. Era sobrevivência. Em determinado momento, um garçom esbarrou numa mesa e derrubou uma taça. O som do vidro quebrando cortou a música como um grito. As conversas diminuíram por instinto. Lara correu para limpar mais rápido do que qualquer outro, porque já aprendera. Erros pequenos em ambientes assim viravam espetáculo. Ela se ajoelhou e começou a recolher os cacos com cuidado. Sentiu olhares por cima dela, como se fosse parte do acidente. E no meio daqueles olhares, ela sentiu de novo o olhar de Augusto. Quando levantou o rosto, ele estava a poucos metros. Observava, não com desprezo, com uma espécie de foco inquietante, como se tentasse encaixar uma peça num quebra-cabeça que só ele via. Lara baixou os olhos de novo, o coração acelerado por razões que ela não sabia nomear. Terminou o trabalho, se levantou e tentou sair de perto. A música voltou, os risos voltaram. O mundo fingiu que nada acontecera. Mas quando ela deu 2 passos, ouviu o nome dela pela primeira vez naquela empresa. Não alto, não para chamar atenção. Um chamado curto, vindo de um segurança próximo à porta lateral. Lara. Ela parou surpresa. O segurança fez um gesto, indicando que ela se aproximasse. Lara sentiu a garganta secar. Funcionário ser chamado no meio de um evento daquele tamanho nunca significava coisa boa. Ela se aproximou, tentando manter a postura, a cabeça erguida. "O Sr. Valença quer falar com você?" perguntou o segurança, como se também achasse aquilo estranho. Lara ficou imóvel por meio segundo. O barulho da festa pareceu distante. O nome dele, dito daquele jeito, soou como uma sentença. Ela não respondeu de imediato. Olhou na direção onde Augusto estava, mas ele já não estava no centro do grupo, como se tivesse desaparecido, ou como se estivesse de propósito fora de vista. O segurança então completou, olhando para um ponto específico. "Não... Espera." Ele mudou de ideia. E antes que Lara pudesse entender, o segurança colocou a mão à frente do caminho, bloqueando a passagem para uma área restrita. "Desculpa, senhora. Você não pode entrar ali." Lara piscou confusa. Ela nem tinha tentado entrar, mas o gesto dele foi firme, automático, como se obedecesse uma ordem direta. Eu só estava trabalhando." Ela murmurou, tentando manter a voz estável. O segurança desviou o olhar, um microgesto de desconforto, e disse baixo, quase como quem não queria dizer: "Ordem do Sr. Valença. Ninguém com certas características entra." Lara sentiu o sangue desaparecer do rosto. Certas características podia significar qualquer coisa. Uniforme, classe social, o fato de ela ser da limpeza, o fato de ela não pertencer àquele mundo. Mas o modo como ele falou, e evitou olhar nos olhos dela, fez Lara sentir que não era isso. Não era sobre o uniforme. Era sobre ela. Ela ficou parada, com o coração batendo forte demais. Tentou pensar em algo para dizer, algo que não fosse humilhante. Mas a humilhação já estava ali, colada na pele. Ela sentiu a vontade imediata de sumir, de voltar a ser invisível, porque invisível doía menos do que ser barrada.
Lara respirou fundo, engolindo o orgulho e a raiva. Tudo bem, disse com uma firmeza que ela não sabia de onde veio. Eu só preciso terminar o meu serviço. O segurança assentiu rápido, aliviado por ela não criar cena. A festa continuou como se nada tivesse acontecido. Lara se afastou, empurrando o carrinho, com as mãos trêmulas. Ela tentou convencer a si mesma de que era apenas uma regra, uma exigência de protocolo. Mas a sensação não passava. A forma como Augusto a olhara. O chamado interrompido. A ordem súbita. Em algum lugar dentro dela, um instinto antigo, aquele que tinha salvado sua vida antes, sussurrou: isso não é coincidência. Naquela noite, quando a festa acabou e os convidados foram embora deixando rastros de luxo e descuido, Lara ficou até mais tarde recolhendo copos, limpando manchas, juntando restos. Ela trabalhou em silêncio, porque falar parecia perigoso. No fim, quando estava prestes a ir embora, passou por uma parede de vidro do corredor e viu seu reflexo. Uma mulher cansada, mas ereta. Os olhos grandes demais para o rosto magro. Uma cicatriz pequena perto da sobrancelha esquerda. Lembrança de um dia que ela nunca contava a ninguém. Ela encostou a mão no vidro e respirou. A cidade lá fora brilhava, indiferente. E então, atrás dela, ouviu passos. Não os passos apressados de funcionários indo embora. Passos lentos, seguros. Lara não se virou de imediato. Seu corpo ficou tenso, como se reconhecesse a presença antes da mente. Quando finalmente virou, viu Augusto Valença a poucos metros, sozinho no corredor vazio. Sem imprensa, sem executivos, sem máscaras sociais. Apenas ele, e aquele olhar que parecia atravessar o que ela tentava esconder. Ele não disse nada no primeiro segundo. Apenas a observou, como se estivesse medindo a distância entre o que sabia e o que ainda precisava descobrir. Lara sentiu o coração disparar de novo. Mas agora havia algo mais. Um medo que não vinha do poder dele, e sim da possibilidade de ele enxergar seu passado. E pela primeira vez desde que tudo desmoronara anos atrás, Lara teve uma certeza incômoda. A vida dela estava prestes a virar do avesso. O corredor da Aurum Capital, vazio depois da festa, tinha um silêncio que não era paz. Era aquele tipo de quietude que expõe pensamentos que normalmente ficam escondidos atrás do barulho. Lara sentiu isso no corpo antes mesmo de compreender com a mente. Cada passo parecia ecoar dentro dela. Augusto Valença estava ali, não cercado de pessoas, não protegido pelo espetáculo do poder, mas sozinho. Ainda assim, sua presença preenchia o espaço com a mesma intensidade de antes. Ele não precisava de plateia para ser imponente. Lara manteve as mãos firmes no carrinho de limpeza, como se aquilo fosse a última fronteira entre o mundo dele e o dela. Ela estava acostumada a ser ignorada por homens assim, não observada. E havia algo profundamente desconfortável no modo como ele a observava agora. Não como funcionário, não como paisagem, mas como alguém que despertava perguntas. Ela percebeu rapidamente que aquele encontro não era casual. Nada naquele homem parecia acontecer por acaso. Augusto a analisava em silêncio, como se buscasse confirmar algo que já existia dentro dele. A postura dela, a forma contida de se mover, o cuidado excessivo em não ocupar espaço demais, tudo dizia mais do que qualquer currículo. Lara sentiu um arrepio subir pela espinha. Não porque ele fosse atraente, embora fosse, mas porque aquele tipo de atenção costumava anteceder problemas. O tempo pareceu se alongar. Ela pensou em Davi. Sempre pensava. Pensava nele quando o medo surgia, quando o cansaço ameaçava vencer, quando o passado tentava emergir. Pensar no filho era o que a mantinha ancorada no presente. Augusto quebrou o silêncio apenas o suficiente para confirmar algo que ela já temia. Ele sabia demais. Ele sabia seu nome completo. Sabia que ela era mãe. Sabia detalhes que Lara jamais oferecera a ninguém naquela empresa. Isso fez o coração dela bater mais rápido. Não por vaidade, mas por instinto de autopreservação. Quando alguém poderoso começa a saber demais sobre você, raramente é por acaso. E quase nunca é seguro. Ela percebeu que havia sido barrada na festa não por protocolo, não por hierarquia, mas por decisão direta dele.
E essa constatação trouxe uma dor diferente da humilhação comum. Não era apenas exclusão. Era pessoal. Lara tentou racionalizar. Homens ricos fazem coisas estranhas. Protegem imagens, evitam riscos, controlam ambientes. Talvez ela tivesse lembrado alguém. Talvez fosse apenas isso. Mas no fundo, ela sabia que aquela explicação era simples demais. Havia algo nos olhos de Augusto que não combinava com indiferença. Era tensão. Conflito. Um tipo de reconhecimento que não fazia sentido algum. Quando ele finalmente se afastou, sem grandes explicações, deixando apenas um pedido seco para que ela seguisse com o trabalho, Lara sentiu um misto de alívio e inquietação. O encontro tinha acabado, mas o efeito permanecia, como um eco que não se cala. Ela terminou o turno mais tarde do que o normal. Limpou o que restava da festa. Restos de luxo, marcas de sapato caro, taças esquecidas. Tudo aquilo parecia simbolizar um mundo que nunca fora feito para pessoas como ela. Um mundo onde problemas eram resolvidos com dinheiro e traumas eram abafados com silêncio elegante. Quando saiu do prédio, a noite estava fria. A cidade brilhava em pontos isolados, indiferente à vida de quem caminhava por suas calçadas. Lara puxou o casaco fino para mais perto do corpo e começou o trajeto de volta para casa. No ônibus quase vazio, ela deixou a cabeça encostar no vidro. As imagens do dia se misturavam. O olhar de Augusto, a mão do segurança bloqueando a passagem, a palavra características ecoando como um insulto disfarçado. Ela não chorou. Já tinha aprendido a guardar o choro para momentos em que estivesse sozinha demais para ser julgada. Em vez disso, sentiu algo diferente crescer no peito. Uma inquietação antiga, aquela que surgia sempre que o passado ameaçava reaparecer. Porque havia um passado, e ela sabia que se aquele homem começasse a puxar fios, coisas que ela lutara anos para enterrar, poderiam vir à tona. Quando chegou ao apartamento, Davi dormia no sofá, abraçado à mochila da escola. Lara o pegou no colo com cuidado, sentindo o peso leve demais para uma criança da idade dele. Colocou-o na cama e ficou ali por alguns minutos observando-o respirar. Ela pensou no futuro que queria para o filho. Um futuro simples, seguro, longe de homens como Augusto Valença e dos mundos perigosos que eles habitavam. Mas no fundo, Lara também sabia. O futuro raramente pergunta o que a gente quer. Naquela noite, o sono demorou a chegar. E quando chegou, trouxe sonhos fragmentados. Corredores longos, portas que não se abriam. Uma festa onde ela observava tudo de fora, com Davi ao seu lado, enquanto alguém do outro lado do vidro a observava de volta. No mesmo horário, em um apartamento luxuoso no último andar de um prédio exclusivo, Augusto Valença permanecia acordado. O copo de uísque intocado sobre a mesa. A cidade aos seus pés. Ele segurava um arquivo antigo nas mãos. Poucas páginas. Um nome. Uma data. Um erro que ele acreditara estar enterrado havia anos. E pela primeira vez desde que se tornara o homem mais poderoso da sala, Augusto sentiu algo que não combinava com controle. Medo. Medo de que o passado tivesse voltado não para ser esquecido, mas para cobrar. Os dias seguintes passaram com uma estranheza silenciosa. Nada aconteceu de forma explícita, mas tudo parecia diferente. Lara sentia isso no ar, no modo como o prédio parecia observá-la de volta, no cuidado excessivo que passou a ter com cada gesto, cada passo, cada respiração. Ela voltou à rotina. Acordar cedo, preparar o café ralo, acordar Davi com um beijo leve, levá-lo à escola. Tudo igual. Mas por dentro, algo tinha sido deslocado, como uma peça fora do lugar que insiste em incomodar, mesmo quando ninguém vê. Na Auron Capital, Augusto Valença não cruzou mais com ela nos corredores. Pelo menos não diretamente. Ainda assim, Lara sentia a presença dele. Era como se o prédio inteiro carregasse a marca daquele homem. E agora, ela não conseguia mais ignorar isso. Num fim de tarde, enquanto limpava uma sala de reuniões vazia, ouviu a porta se abrir atrás dela. O som foi discreto, mas suficiente para deixá-la alerta. Ela se virou com calma e viu um homem de terno escuro parado à entrada. Não era Augusto, mas alguém que claramente falava por ele. "Lara Monteiro?" Perguntou, confirmando mais do que perguntando. "Sou eu."
respondeu com cautela. O Sr. Valença pediu que você compareça amanhã, às 9 da manhã, na sala dele. O coração de Lara deu um salto doloroso. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, tentando manter a voz firme. O homem apenas balançou a cabeça. Não fui informado. Só recebi a ordem. Ele se retirou tão rápido quanto apareceu, deixando o silêncio mais pesado do que antes. Lara passou o resto do expediente em estado automático. O convite, ou convocação, girava na mente como um alerta constante. Pessoas como ela não eram chamadas à sala do presidente. Pessoas como ela eram demitidas por bilhete ou ignoradas até desaparecerem. No caminho de volta para casa, a ansiedade cresceu. Ela pensou em Davi, no aluguel atrasado, no medo constante de perder o pouco que tinha. Pensou também no olhar de Augusto naquela noite, no conflito silencioso que ela sentira nele. Ela não contou nada ao filho. Apenas ajudou com a lição. Ouviu uma história inventada sobre um herói que não tinha pai, mas tinha coragem, e sorriu quando ele adormeceu. Naquela noite, Lara escolheu a roupa com cuidado excessivo. Não era vaidade. Era armadura. Dormiu mal. Acordou pior. Às 9 em ponto, estava diante da porta da sala de Augusto Valença. A secretária, impecável, indicou que ela entrasse. A sala era ampla, com janelas do chão ao teto. O luxo era discreto, quase frio. Augusto estava de pé de costas, olhando a cidade como se ela fosse um tabuleiro. Ele se virou devagar quando percebeu a presença dela. Pode entrar, Lara, disse, num tom controlado. Ela entrou e permaneceu perto da porta, como se quisesse deixar claro que não pretendia ocupar espaço demais. Sente-se. Ele indicou uma cadeira à frente da mesa. Ela hesitou por um segundo. Depois obedeceu. O silêncio se instalou novamente. Augusto a observava com atenção contida, como quem estuda um detalhe esquecido de um problema antigo. Eu revisei alguns registros antigos. Ele começou sem rodeios. E encontrei coisas que não esperava. Lara sentiu o estômago se revirar. Eu não entendo, senhor, disse com cuidado. Eu imagino, respondeu ele. Mas preciso que você me diga a verdade sobre o seu passado, especialmente sobre o pai do seu filho. A frase caiu como um peso enorme. Isso não tem relação com o meu trabalho. Ela respondeu mais firme do que esperava. Augusto inclinou levemente a cabeça, reconhecendo a resistência. Não tem. Mas tem relação comigo. Essa resposta a desestabilizou. Eu não conheço o senhor. Ela disse, quase num sussurro defensivo. Ainda não. Ele respondeu. Houve um silêncio tenso. Lara sentiu o impulso de se levantar e ir embora, mas sabia que não podia. Sabia que de alguma forma aquela conversa já tinha ultrapassado o limite do profissional. O homem que você disse não estar presente, Augusto continuou. Ele desapareceu antes ou depois do nascimento do seu filho? Lara fechou os olhos por um instante. Aquela pergunta abria portas que ela mantinha trancadas havia anos. Antes, respondeu. Muito antes. Augusto respirou fundo, como se aquela resposta confirmasse algo que ele temia. O nome dele era Rafael? Perguntou. Lara abriu os olhos de repente. O nome ecoou dentro dela como um trovão. Por que o senhor sabe esse nome? Ela perguntou, a voz agora tremendo. Augusto não respondeu de imediato. Caminhou até a mesa, pegou uma pasta fina e a colocou sobre a superfície, sem abri-la. Porque Rafael destruiu uma parte da minha vida, disse finalmente. E talvez tenha deixado uma parte dela com você. O mundo de Lara pareceu girar. Ela se levantou da cadeira, incapaz de permanecer sentada. Eu não sei do que o senhor está falando, disse, sentindo o coração disparar. E não acho justo. Eu também não achei justo. Augusto interrompeu, com firmeza contida. Mas a verdade raramente se importa com justiça. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de coisas não ditas. Lara sentiu que estava à beira de algo grande demais para controlar. Algo que poderia afetar não apenas ela, mas Davi. Augusto a observou por mais alguns segundos. Depois suavizou o tom. Você não está sendo acusada de nada, disse. Mas precisa saber que sua vida cruzou a minha antes mesmo de você saber quem eu sou. Lara saiu da sala sem respostas claras.
apenas com a sensação de que o chão sob seus pés tinha começado a rachar, e, enquanto caminhava pelo corredor, uma única certeza se formava dentro dela. O passado que ela tentou esquecer havia encontrado uma forma poderosa de voltar. Depois da conversa com Augusto Valença, nada voltou a ser simples. Lara continuou indo ao trabalho, cumprindo cada tarefa com a mesma precisão de sempre. Mas agora havia um peso constante em seus pensamentos. A pasta sobre a mesa dele, o nome dito com tanta certeza, a forma como ele falara de Rafael, tudo ecoava como um aviso silencioso. Ela evitou cruzar com Augusto nos dias seguintes, embora soubesse que isso era quase inútil. Ele parecia estar em todos os lugares sem, de fato, estar em lugar nenhum. Às vezes Lara sentia o olhar dele à distância, mas quando levantava o rosto, ele já havia se virado. Aquilo a deixava inquieta, como se estivesse sendo observada por algo que não se mostrava por completo. Em casa, Davi continuava sendo seu refúgio. Ele falava da escola, das amizades, dos sonhos infantis que ainda não haviam sido tocados pelas durezas do mundo. Lara o ouvia com atenção redobrada, como se cada palavra dele fosse uma âncora que a mantivesse firme. Ainda assim, o medo se infiltrava em pensamentos que ela tentava afastar. E se essa história afetar meu filho? Alguns dias depois, a supervisora avisou que Lara seria transferida temporariamente para o setor administrativo, ajudando na organização de arquivos e salas menos usadas. Não era promoção, mas também não era comum. Lara entendeu imediatamente de onde vinha aquela decisão. A nova rotina a colocava mais perto do centro da empresa, mais perto dele. No segundo dia nessa função, ela foi chamada novamente à sala de Augusto. Desta vez não houve mistério. A secretária avisou com naturalidade, como se aquilo já fosse esperado. Augusto estava sentado atrás da mesa quando ela entrou. O ambiente parecia menos rígido do que da última vez. A gravata estava ausente e havia 2 xícaras de café sobre a mesa. "Pode se sentar", ele disse com um tom menos distante. Lara obedeceu, ainda desconfiada. Ele não começou falando do passado. Falou do presente. Do trabalho dela, da forma como era dedicada, da responsabilidade evidente em cada tarefa. Não era elogio exagerado, era constatação. Aquilo a desarmou um pouco. "Eu não costumo misturar questões pessoais com a empresa", Augusto disse depois de um tempo. "Mas você não é uma questão simples." Lara respirou fundo. "Eu só quero trabalhar, Sr. Valença. Criar meu filho em paz." Ele a observou por alguns segundos antes de responder. "Eu sei. E talvez seja exatamente por isso que eu esteja tentando entender." A conversa não avançou muito além disso. Não houve revelações, apenas perguntas sutis, silêncios longos, uma tentativa clara, ainda que contida, de aproximação. Augusto parecia dividido entre o homem que precisava manter controle e o homem que queria respostas. Com o passar das semanas, os encontros se tornaram menos formais. Às vezes, ele a chamava apenas para falar sobre coisas simples: o clima, a cidade, o cansaço de trabalhar demais. Lara respondia com cuidado, mas aos poucos percebeu algo inesperado. Por trás da frieza, havia um homem solitário. Ela nunca imaginara sentir empatia por alguém como ele, mas sentiu. Havia momentos em que Augusto parecia esquecer quem era, esquecia o poder, esquecia a distância social. Nessas brechas, ele era apenas um homem marcado por algo que dera errado no passado. Lara, por sua vez, sentia-se dividida. Parte dela queria manter distância, proteger Davi e a si mesma. Outra parte, cansada de carregar tudo sozinha, sentia um alívio estranho em ser ouvida, mesmo que fosse por alguém improvável. Certa tarde, enquanto observavam a cidade pela janela da sala dele, Augusto comentou, quase como um pensamento solto: "Algumas decisões mudam tudo, mesmo quando a gente acha que está fazendo o certo." Lara respondeu sem pensar: "Às vezes, a gente só descobre depois, quando já é tarde." Ele a olhou naquele momento com uma intensidade diferente. Não era poder, era reconhecimento. Naquele instante, algo mudou. Não foi um toque, nem uma declaração. Foi a percepção silenciosa de que 2 mundos opostos estavam começando a se encostar. E que quando isso acontece, raramente alguém sai ileso.
Lara saiu da sala naquele dia com o coração confuso. Havia algo crescendo ali. Não apenas atração, mas um vínculo feito de dores antigas e perguntas sem resposta. Ela sabia que aquilo era perigoso. Sabia que se aproximar de Augusto Valença poderia custar caro. Ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo que quase havia esquecido. A sensação de não estar completamente sozinha. E às vezes, essa sensação é o começo de tudo, ou o prenúncio da maior queda. A aproximação entre Lara e Augusto não aconteceu de forma repentina, nem romântica como nos filmes. Ela se deu nas pausas, nos olhares prolongados, nas conversas que começavam por necessidade e terminavam por escolha. Era um vínculo que crescia devagar, quase contra a vontade de ambos, alimentado mais pelo que não era dito do que pelas palavras trocadas. Lara passou a ser chamada com frequência para tarefas próximas à sala dele. Nada explícito, nada que pudesse ser acusado de favoritismo. Ainda assim, a mudança era clara. Alguns funcionários começaram a notar, a cochichar. Ela sentia os olhares, mas seguia em frente. Precisava do emprego. Precisava da estabilidade que nunca tivera. Augusto, por sua vez, parecia menos rígido quando ela estava por perto. O homem que todos descreviam como frio deixava escapar pequenas rachaduras. Às vezes, ficava olhando pela janela por longos minutos, como se estivesse distante demais para perceber o presente. Em outras, fazia perguntas simples, quase banais, sobre a rotina dela e de Davi. Essas perguntas, embora contidas, criavam um espaço de intimidade inesperada. Certa tarde, enquanto Lara organizava alguns documentos, Augusto comentou, sem olhar diretamente para ela: "Crianças mudam tudo." Ela respondeu com naturalidade, mas o peso da verdade veio junto. Mudam. E ensinam a gente a ser mais forte do que imagina. Ele assentiu lentamente, como se aquela frase encontrasse eco dentro dele. O passado, no entanto, permanecia como uma sombra. O nome Rafael nunca mais fora mencionado em voz alta, mas estava sempre presente. Nos silêncios longos demais, nas perguntas interrompidas, nos momentos em que Augusto parecia prestes a dizer algo e desistia. Lara sentia medo, não apenas por ela, mas por Davi. Ela não sabia até onde Augusto iria em busca de respostas, nem que tipo de verdade ele estava preparado para enfrentar. Em casa, as contas continuavam chegando. A ameaça de despejo ainda rondava, embora Lara agora tivesse algumas horas extras que ajudavam a adiar o pior. Ainda assim, a sensação de estar à beira de um abismo nunca desaparecia. Numa noite chuvosa, Davi ficou doente. Febre alta, tosse insistente. Lara passou a madrugada acordada, com o filho nos braços, observando a respiração dele com o coração apertado. Pensou em faltar ao trabalho, mas sabia que isso poderia custar caro. No dia seguinte, chegou atrasada. Pela primeira vez desde que começara ali, a supervisora fez uma observação ríspida, mas foi Augusto quem percebeu algo errado. Ele não perguntou diante de todos. Apenas pediu mais tarde que Lara passasse em sua sala. Ela explicou, sem detalhes excessivos. Falou do filho, da febre, do medo comum de toda mãe que não tem margem para falhar. Augusto ouviu em silêncio. Quando falou, a voz estava mais baixa do que o habitual. "Você não deveria ter vindo", disse. "Eu precisava", respondeu ela. Nem sempre dá para escolher. Ele não insistiu. Apenas autorizou que ela saísse mais cedo naquele dia. Um gesto simples, mas que para Lara significava muito. A partir daí, algo se aprofundou. Não houve romance declarado, nem promessas. Houve cuidado. Houve atenção. Houve uma confiança frágil sendo construída aos poucos. Augusto começou a revelar pequenas partes de si. Falou de uma juventude marcada por ausências, de um erro que custara caro, de alguém que desaparecera levando consigo mais do que devia. Lara escutava, sem pressionar, sem exigir. Ela também revelou um pouco mais. Falou da solidão de criar um filho sozinha, do medo constante de não ser suficiente, do passado que preferia não detalhar. Eles se encontravam nesse território comum de perdas não resolvidas. Mas toda intimidade carrega riscos. Certa tarde, Lara saiu mais cedo para buscar Davi na escola.
Ao se aproximar do portão, viu um carro escuro estacionado do outro lado da rua. O motorista observava atentamente as crianças saindo. Quando Lara se aproximou, o homem desviou o olhar e arrancou. Ela sentiu um arrepio imediato. Não parecia coincidência. Naquela noite, teve dificuldade para dormir. Sentiu pela primeira vez em muito tempo que estava sendo observada fora do ambiente de trabalho. Que o passado não apenas havia voltado, mas começava a se mover. No dia seguinte, encontrou um envelope discreto em sua bolsa. Não sabia como fora parar ali. Dentro, havia apenas uma cópia de um documento antigo. Um registro hospitalar com o nome de Davi e outro nome que ela não via há anos. Rafael. Lara sentiu as pernas fraquejarem. O coração disparou. Aquilo não era acaso. Alguém estava cavando fundo demais. Ela levantou o olhar instintivamente e do outro lado do corredor viu Augusto observando-a. O olhar dele não era de surpresa. Era de confirmação. Naquele momento, Lara entendeu algo com clareza dolorosa. O mistério que os aproximara estava prestes a se tornar a maior ameaça às suas vidas. E quando a verdade começasse a emergir, ninguém sairia ileso. Depois do envelope, Lara já não conseguia fingir que tudo estava sob controle. Algo tinha mudado de forma irreversível. O passado que ela mantivera trancado por anos, agora estava sendo manuseado por mãos poderosas demais para serem ignoradas. Ela passou os dias seguintes em estado de alerta constante. Observava carros na rua, rostos desconhecidos, movimentos que antes passariam despercebidos. Davi percebeu. Crianças percebem quando o mundo dos adultos começa a rachar. Você tá diferente, mãe. Ele disse numa noite, enquanto ela o cobria para dormir. Lara sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Só cansada, meu amor. Era uma meia-verdade. O cansaço existia, mas vinha misturado com medo. Na Aurum Capital, Augusto também havia mudado. Estava mais atento, mais presente, menos distante. Já não escondia tanto o conflito interno. Lara sentia isso nos silêncios que compartilhavam, na forma como ele a observava quando achava que ninguém via. Foi ele quem a chamou no fim de um expediente, pedindo que ficasse alguns minutos. A sala estava quase às escuras, iluminada apenas pela cidade do lado de fora. Não havia clima de interrogatório, mas de confissão contida. Eu sei que você encontrou o documento, Augusto disse, sem rodeios. Lara sentiu um aperto no peito. Eu não sei quem colocou aquilo na minha bolsa, respondeu. Mas sei que não foi coincidência. Não foi, ele confirmou. E não fui eu. Essa resposta a desarmou parcialmente. Augusto explicou, em poucas palavras, que vinha investigando Rafael havia anos. Um homem que se envolvera em algo maior do que ambos imaginavam. Um desaparecimento mal explicado. Dinheiro, culpa, decisões erradas. Eu perdi alguém por causa dele, Augusto disse, com a voz mais baixa do que nunca. E passei muito tempo tentando entender se aquilo tinha sido apenas um erro, ou algo mais. Lara sentiu o peso daquela revelação. Pela primeira vez, percebeu que não era a única carregando fantasmas. Eu não quero que meu filho seja envolvido nisso, ela disse, firme. Seja o que for, isso termina comigo. Augusto assentiu lentamente. Eu não deixaria isso acontecer, respondeu. Não agora. Aquela frase carregava mais significado do que parecia. Nos dias seguintes, a proximidade entre eles se intensificou. Não havia romance declarado, mas havia cuidado, proteção silenciosa. Uma confiança que se construía em terreno instável. Augusto passou a garantir que Lara saísse acompanhada. Ajustou horários. Fez coisas pequenas que para ele talvez fossem irrelevantes. Para ela eram enormes. Lara, por sua vez, começou a ver Augusto além do milionário distante. Via um homem marcado por perdas, por decisões que custaram caro demais. Um homem acostumado a controlar tudo, agora confrontado com algo que não podia comprar nem apagar. Certa noite, ele a levou até em casa depois do trabalho. O trajeto foi silencioso, mas confortável. Quando chegaram, ele permaneceu alguns segundos a mais no carro. Se em algum momento você quiser se afastar, ele começou. Eu sei. Lara interrompeu com suavidade. Mas agora não é esse momento. Eles se olharam por um instante longo demais para ser apenas cordial.
Não houve toque. Não houve promessa. Apenas a consciência clara de que algo forte estava sendo construído ali, e que isso tornava tudo ainda mais perigoso. Dentro de casa, Lara observou Davi dormir e sentiu o medo crescer de novo. Não por ela, por ele. Sempre por ele. Enquanto isso, alguém observava de longe. Em um escritório discreto fora do alcance de Lara e Augusto, um homem fechava um arquivo com cuidado. Fotos, registros, nomes. O nome de Davi estava ali, sublinhado. Está tudo se encaixando. Ele murmurou para si mesmo. O jogo tinha começado de verdade. E Lara ainda não sabia que a maior revelação não estava no passado, mas no sangue que corria nas veias do próprio filho. O medo não chegou de uma vez. Ele se infiltrou aos poucos, como uma presença silenciosa que se instala sem pedir permissão. Lara começou a sentir isso nos detalhes. No barulho de passos, atrás dela na rua. No carro que parecia estacionar sempre perto demais da escola de Davi. Na sensação constante de que algo estava sendo observado, medido, calculado. Ela não comentou com o filho. Nunca comentava. Davi precisava continuar sendo criança, mesmo que o mundo ao redor estivesse ficando perigoso demais. Lara protegia essa inocência como quem protege um último abrigo. Na Auron Capital, Augusto intensificou sua vigilância silenciosa. Ele não falava muito, mas agia. Mudou rotas, reforçou seguranças, pediu relatórios que não pedira antes. Tudo sob o pretexto de negócios, mas Lara sabia. Aquilo era sobre ela, sobre Davi. Houve um dia em que ele a chamou apenas para confirmar se estava tudo bem. Nada além disso. Ainda assim, aquele cuidado a desarmava. Se algo parecer estranho, me avise. Ele disse com a voz baixa. Lara assentiu. Ela não confiava facilmente, mas começava a entender que Augusto não estava tentando controlar sua vida. Estava tentando evitar que algo fugisse do controle dele. Mesmo assim, a tensão entre os dois crescia. Não era apenas medo, era proximidade. Uma intimidade emocional construída em silêncio, em olhares prolongados, em preocupações compartilhadas sem necessidade de explicação. Augusto passou a falar mais do passado. Não em detalhes, mas em fragmentos. Falava de escolhas erradas, de pessoas em quem confiara, de um nome que insistia em reaparecer como uma sombra persistente. Rafael. Lara sentia o estômago se contrair sempre que esse nome surgia, mesmo que não fosse dito em voz alta. Ela sabia que havia coisas que Augusto ainda não contara, e talvez nem soubesse como contar. Em casa, as noites ficaram mais longas. Lara demorava a dormir. Levantava várias vezes para conferir se a porta estava trancada, se Davi respirava tranquilo. O medo agora tinha rosto, ainda que indefinido. Até que, numa tarde comum demais para ser segura, algo aconteceu. Lara chegou mais cedo à escola para buscar Davi. O portão ainda estava fechado, e alguns pais aguardavam do lado de fora. Foi quando um homem se aproximou. Não usava uniforme, não carregava mochila, não parecia perdido. Ele sorriu. Um sorriso ensaiado demais. Você é a mãe do Davi, não é? O corpo de Lara reagiu antes da mente. Um arrepio imediato. Ela não respondeu. O menino é inteligente. O homem continuou. Muito parecido com o pai. Essa frase foi como um golpe direto. Não fale do meu filho, Lara disse, a voz controlada à força. O homem levantou as mãos, num gesto falso de calma. Só estou dizendo que certas histórias não ficam enterradas para sempre. Antes que ela pudesse reagir, ele se afastou, misturando-se às pessoas como se nunca tivesse estado ali. Lara buscou Davi com as mãos trêmulas. No caminho de volta para casa, sentiu que algo tinha ultrapassado um limite irreversível. Aquilo já não era apenas passado. Era ameaça real. Naquela noite, ela contou tudo a Augusto. Não em detalhes longos. Apenas o suficiente. O nome de Davi não deveria estar na boca de estranhos. Ela disse, com os olhos marejados. Augusto ouviu em silêncio. O rosto endureceu. Não de raiva explosiva, mas de decisão. Isso termina agora, respondeu. Ele se levantou, pegou o celular e fez algumas ligações. Falou pouco. Cada palavra parecia carregar ordens definitivas. Lara observava, sentindo uma mistura perigosa de alívio e medo.
Alívio por não estar mais sozinha. Medo por perceber que aquilo estava entrando em um território que ela jamais imaginara pisar. Mais tarde, quando ficou sozinha, Lara chorou. Não de desespero, mas de exaustão. Ela pensou em tudo que tinha feito para proteger o filho. Em cada sacrifício silencioso. Em cada noite sem descanso. E então, uma pergunta começou a se formar. Insistente e dolorosa. E se o maior segredo da sua vida não fosse apenas sobre o passado, mas sobre quem Davi realmente era? No mesmo momento, em outro ponto da cidade, um homem observava uma foto antiga. Um bebê no colo de uma mulher mais jovem. No verso, uma data. Um teste de DNA arquivado, nunca entregue. Ele sorriu satisfeito. A verdade estava pronta para ser revelada. E quando viesse à tona, mudaria tudo. O amor, o ódio, a culpa e o destino de todos eles. A verdade não chegou como um choque imediato. Ela veio como uma peça que, ao ser encaixada, fez todo o resto desmoronar. Lara já sentia isso havia dias. Uma sensação persistente de que sua história, aquela que ela acreditava conhecer tão bem, tinha sido escrita por mãos que não eram as suas. O passado, que ela sempre carregara como peso pessoal, começava a revelar rachaduras profundas demais para serem ignoradas. Augusto passou noites inteiras revendo documentos antigos. Não apenas contratos ou relatórios financeiros, mas registros médicos, autorizações, exames que haviam sido arquivados anos atrás sem questionamento. Quanto mais avançava, mais clara ficava uma verdade incômoda. Rafael não tinha apenas roubado dinheiro ou identidade. Ele havia roubado destinos. Quando chamou Lara à sua sala naquela noite, o prédio estava quase vazio. Não havia clima de confronto, apenas de revelação inevitável. Eu preciso que você entenda uma coisa antes de qualquer outra, Augusto disse, com a voz baixa. Eu nunca tive nenhum tipo de relação com você. Lara assentiu imediatamente. Aquilo, ao menos, nunca estivera em dúvida. O que veio depois foi mais difícil. Augusto explicou que Rafael fora submetido anos atrás a tratamentos médicos ilegais, clínicas privadas, registros adulterados, identidades usadas como cobertura. Em um desses esquemas, material genético fora coletado, armazenado e registrado em nome de Augusto, sem que ele soubesse. Rafael usara sua identidade como escudo, como usara em tantas outras áreas da vida. Lara ouviu em silêncio. Cada palavra parecia empurrá-la para fora do próprio corpo. Ela engravidara acreditando que o pai era Rafael. Os registros confirmavam isso. Tudo indicava isso. Mas a base de tudo era falsa. O que Rafael deixara para trás não era apenas uma criança. Era uma mentira biológica construída sobre crime. Augusto colocou a pasta sobre a mesa, aberta. Eu mandei refazer tudo, ele disse. Com rigor, sem atalhos, sem influência. Lara sentiu o mundo encolher quando compreendeu. O DNA de Davi não apontava para Rafael. Apontava para Augusto. Não porque Augusto tivesse feito parte daquela história, mas porque sua identidade havia sido usada para criá-la. Isso não muda quem você é para ele, Augusto disse com firmeza. Nem muda quem ele é para você. Lara levou a mão ao peito. Não chorou de imediato. A dor era grande demais para se transformar em lágrimas. Ela pensou em todas as noites acordada, em todas as decisões tomadas sozinha, em cada medo enfrentado sem apoio. Nada disso tinha sido mentira. Ele é meu filho, ela disse, com uma força que não pediu permissão. Tudo o que ele é, veio de mim. Augusto concordou. E sempre virá. Mas a revelação carregava um perigo maior. O mesmo esquema que permitira aquela fraude ainda existia. E havia gente que sabia demais. O homem que se aproximou de você na escola sabe dessa história, Augusto explicou, e quer usá-la. Naquele momento, Lara entendeu. A verdade não era apenas dolorosa. Ela era perigosa. Depois da revelação, Lara precisou de silêncio. Não para fugir, mas para reorganizar tudo o que acreditava ser verdade. Ela manteve Augusto afastado por alguns dias. Não por raiva, mas porque precisava lembrar quem era antes de tudo aquilo. Precisava se reconectar com a mulher que sobrevivera sem ajuda, que criara um filho sozinha, que nunca esperara que o mundo fosse justo. Augusto respeitou.
Não pressionou. Não tentou se aproximar além do necessário. Limitou-se a garantir segurança. Nada além disso. Davi continuava sendo o centro de tudo. Correndo, perguntando, sonhando. Lara observava o filho com um amor ainda mais feroz. O sangue não tinha mudado nada. Se havia algo novo ali, era apenas o tamanho da ameaça externa. Quando o perigo voltou a se mover, Augusto não hesitou. Mas desta vez, não escolheu o caminho mais fácil. Não comprou silêncio. Não apagou pessoas. Escolheu a verdade. O esquema de Rafael foi exposto. Clínicas investigadas. Documentos rastreados. A ameaça perdeu força quando percebeu que não tinha mais onde se esconder. O risco foi neutralizado. O que restou foi a pergunta mais difícil de todas. O que fazer com a verdade dentro de casa? Lara sentou-se ao lado de Davi numa tarde tranquila. Não contou tudo. Contou o que era possível. Algumas histórias demoram para fazer sentido, ela disse. E algumas verdades precisam esperar o tempo certo. Davi confiou, como sempre confiara. Do lado de fora, Augusto observava sem interferir. Ele sabia que aquele momento não lhe pertencia. Mais tarde, quando ficaram a sós, ele disse apenas: "Eu não quero um lugar que não seja meu." Lara respirou fundo. "Lugar não se toma", respondeu. "Se constrói." E foi ali que tudo se definiu. Augusto não se tornou pai por direito biológico. Tornou-se responsável por escolha. Lara não perdeu nada. Permaneceu inteira. E Davi continuou sendo o que sempre fora. Um menino amado, protegido e livre de carregar culpas que nunca foram dele. A verdade tinha vindo à tona, mas não para destruir. Veio para libertar. O silêncio que veio depois da tempestade não era vazio. Era cheio de significados. Lara sentia isso nos pequenos detalhes da rotina que, aos poucos, começava a se reorganizar. O perigo imediato tinha passado, mas as marcas da verdade permaneciam. Não como feridas abertas, e sim como cicatrizes sensíveis demais para serem ignoradas. Ela continuou trabalhando por um tempo na Aurum Capital, mas agora com limites claros. Já não aceitava favores silenciosos, nem proteções que parecessem dívida. Augusto respeitou isso. Ele aprendera, talvez tarde demais, que amor não se impõe, se constrói. Davi seguia sendo Davi, indo à escola, fazendo perguntas curiosas, inventando histórias. O mundo dele não havia desmoronado e isso era a maior vitória de Lara. Ela observava o filho com uma mistura de orgulho e alívio, sabendo que cada escolha feita fora pensada para preservar aquela normalidade frágil. Augusto se aproximava devagar, nunca invadindo, nunca exigindo. Às vezes aparecia para buscar Lara no trabalho. Outras, apenas perguntava se estava tudo bem. Pequenos gestos, presenças silenciosas. Houve um dia em que Davi perguntou, com a naturalidade que só as crianças têm: "Por que o Augusto sempre olha para mim como se eu fosse importante?" Lara sorriu, sentindo o coração apertar. "Porque você é", respondeu. E era verdade. O vínculo entre ela e Augusto mudou de forma definitiva. Já não era apenas tensão, nem mistério, nem medo. Era algo mais sólido, construído sobre escolhas difíceis e respeito mútuo. Não havia promessas grandiosas. Havia constância. Em uma tarde simples, sem eventos marcantes, Lara caminhava com Davi por uma praça. Augusto os acompanhava alguns passos atrás sem interferir. O sol atravessava as árvores, e por um instante tudo parecia exatamente como deveria ser. Augusto se aproximou apenas quando Lara permitiu, com um olhar. "Eu não quero ocupar um lugar que não é meu", ele disse com sinceridade. "Mas quero estar presente, se você deixar." Lara respirou fundo. Pensou em tudo que vivera, no medo, na solidão, na força que descobrira em si mesma. "Presença não se pede", ela respondeu. "Se constrói." Ele assentiu. E foi assim que começaram. Não como conto de fadas, não como salvação, mas como duas pessoas quebradas que decidiram não se ferir mais. Lara não se tornou rica, não mudou de mundo. Continuou lutando, estudando, pagando contas, sonhando com uma vida melhor. Mas agora não estava sozinha. Augusto também mudou. Não abandonou o poder, mas aprendeu a usá-lo com mais responsabilidade.
Aprendeu que algumas conquistas não vêm de contratos, mas de paciência. Davi cresceu cercado de amor, sem saber de todos os detalhes. Ainda, a verdade esperaria o tempo certo, porque algumas histórias não precisam ser reveladas de uma vez para serem reais. Anos depois, Lara lembraria da noite em que foi impedida de entrar naquela festa. O momento que parecia apenas humilhação, mas que, na verdade, fora o início de tudo. Ela entenderia, com clareza, que o motivo real nunca foi exclusão. Foi reconhecimento. O reconhecimento de um passado que precisava ser enfrentado, de um amor que precisava ser escolhido, e de uma mãe solteira que nunca foi fraca, apenas sobrecarregada. E no fim, foi isso que permaneceu. E assim, a história de Lara nos lembra que nem toda verdade chega para destruir. Algumas vêm para libertar, outras para nos ensinar que família não é apenas sangue, é escolha, cuidado e permanência. Se essa história te emocionou, te fez refletir ou te lembrou que mães fortes também se cansam, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você sentiu. Sua opinião importa. E muito. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias cheias de emoção, reviravoltas e finais que ficam com a gente mesmo depois que o vídeo acaba. E se puder, deixa o like. Isso ajuda o canal a continuar contando histórias como essa. Nos vemos no próximo vídeo.